Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou falar com vocês sobre o nazismo. Como vocês sabem, eu estou numa série de vídeos onde eu estou desenhando o livro do Lawrence Hills, que fala sobre o Holocausto. E como existem algumas pessoas dentro desse canal que não conhecem muito sobre o período histórico no qual o Holocausto se passou, eu decidi gravar esse vídeo para dar uma visão um pouco melhor para essas pessoas, beleza? O nazismo ele foi um movimento iniciado e feito mesmo por Adolf Hitler, né, no comando da Alemanha entre o período de 1933 e 1945. E esse movimento ele se baseia na ideia do Hitler de primeiro de extermínio em massas, né, porque ele queria tornar os arianos, né, a sociedade ariana, o povo de supremacia no mundo, né? Assim como ele queria também expansão do território alemão, e ele queria basicamente consolidar o Terceiro Reich. O Terceiro Reich seria a continuação de dois outros Reiches que ocorreram anteriormente, né? O primeiro foi o Sacro Império Romano Germânico, que ocorreu no início, aliás, no meio da Idade Média e perdurou até 1806, quando Napoleão Bonaparte começou a conquistar alguns territórios e concomitantemente a isso o Império Alemão é desfeito nesse período, né? O segundo Reich já ocorre em 1871, quando a Alemanha se unifica, né? A Alemanha ela se torna um estado, pega todas as províncias existentes, se torna um estado só, consolida o império e a partir daí ela começa a primeiramente se industrializar muito, né? Ela consegue conquistar um grande espaço dentro do mercado da industrialização, né? Antes disso, a Inglaterra era pioneira, primeiramente, porque ela foi o berço da Revolução Industrial, mas ela também era o país que monopolizava basicamente esse mercado, né? Quando a Alemanha começa a desenvolver-se nesse sentido e conseguir bater de frente com a Inglaterra, né, para conseguir mais consumidores e coisas desse gênero, automaticamente gera um descontentamento da Inglaterra e ambas começam a entrar em conflito. Isso vai culminar posteriormente na Primeira Guerra Mundial. E o Segundo Reich vai acabar justamente no término da Primeira Guerra Mundial, que é em 1918. Aí a partir daí surge a República de Weimar, né? Que nós já conversamos aqui nos outros vídeos, que vai de 1918 até 1933, que é justamente quando se inicia o Terceiro Reich, com Adolf Hitler no poder. É interessante pensarmos, quando nós falamos sobre a Alemanha nazista, que o comandante dela foi o Adolf Hitler, né? E o nazismo ele não começa necessariamente em 1933, ele já começa antes. O nazismo começa a partir do momento ali em que acaba a Primeira Guerra Mundial e o Hitler começa a buscar apoio populacional, né, com as suas ideias, né? Ele particularmente se sentiu muito ofendido. Ele, na verdade, boa parte da população alemã se sentiram muito ofendidos com o final da Primeira Guerra Mundial, porque o Tratado de Versalhes, que ocorre no fim da Primeira Guerra, ele limita o poder militar da Alemanha, ele obriga a Alemanha a pagar sanções, a pagar tributos, pagar várias coisas para os aliados, né? Então ele interfere em muitas coisas na Alemanha, né? Começa a ter intervenção de outros países, até mesmo dentro do território alemão. Então coisas desse gênero começaram a abalar muito a população alemã. E o Hitler começa com um discurso de que eles não deveriam aceitar isso, eles deveriam se sobrepor, eles deveriam sair daquela situação e reverter ela. Ele começa a procurar culpados, nessa perspectiva de procurar culpados. Ele coloca os judeus como principal culpado pelo ocorrido na Primeira Guerra, pela derrota, né? Então, a partir daí ele começa a fortalecer o sentimento que já existia no mundo de antissemitismo, só que ele começa a propagar isso, ele começa a disseminar mais essa ideia para ganhar mais apoio. E ele vai conseguindo isso, e ele vai ganhando apoio populacional. Ele tenta o golpe da cervejaria, ele não consegue tomar o poder à força nesse golpe. Ele é preso, ele escreve seu livro, como eu já falei em outros vídeos, o Mein Kampf. E conforme ele sai da prisão, né, a Alemanha já havia melhorado um pouco, a República de Weimar começa a tomar um rumo melhor, mas ela acaba quebrando depois, né,
quando a Bolsa de Nova York quebra também em 1929, porque a Alemanha ela dependia de empréstimos dos Estados Unidos. Então, essa relação de dependência acabou que quando os Estados Unidos quebrou, automaticamente a Alemanha quebrou também. E aí o Hitler tem o espaço perfeito para ele surgir e se tornar o salvador, se tornar o guia, porque o Adolf Hitler ele era chamado na Alemanha de Führer, que é justamente guia, porque ele pretendia guiar a Alemanha para esse terceiro Reich. Ele pretendia guiar a Alemanha justamente para esse papel de supremacia no mundo, né? Então o nazismo ele parte muito disso, né? Ele parte da ideia de levar os alemães para o topo. E é necessário nós pensarmos o seguinte: para os alemães era muito natural esse sentimento de querer estar no topo, porque o Hitler ele começou através do seu discurso a resgatar essas ideias dos impérios anteriores, né? E automaticamente quando você tem você está numa população onde você tem um histórico de ter participado de impérios, de grandes feitos, é muito mais fácil você convencer essa população de que vocês devem voltar para esse posto, né? Então é o que o Hitler começa a fazer, ele tenta convencer as pessoas de que eles têm que voltar a ser a grande potência do mundo. E aí ele começa a partir disso também usar os discursos eugenistas, que eu já falei com vocês, se eu não me engano, no primeiro vídeo do conteúdo sobre o Holocausto, né? As teorias, né? E dentre elas tem a teoria do eugenismo, né? Então ele começa a divulgar que eles têm que ser a única raça e a raça a estar no topo, que as outras raças, se necessário, podem sim ser exterminadas. E inclusive, aqui abre um parênteses, tem um livro que eu li, muito bom mesmo, de verdade, um dos principais livros que eu li sobre esse tema, da Olga Lenguiel, que se chama Os Fornos de Hitler. Recomendo a leitura para qualquer um, tá? E há uma parte desse livro em que ela fala sobre os experimentos nazistas, né? Essa mulher ela foi uma judia que ficou presa no campo de concentração de Birkenau, né? No campo de extermínio. E ela começa ali a contar que os médicos nazistas, né, que faziam experimentos dentro dos campos de concentração, por exemplo, Joseph Mengele é muito conhecido, ela fala sobre alguns experimentos, né? E dentre alguns experimentos que ela cita que eram feitos experimentos onde eles tentavam deixar pessoas estéreis e tentavam fazer com que outras pessoas tivessem uma capacidade mais apurada de reprodução. Então, por que eles faziam isso? Na percepção dela e de outras pessoas também, isso era para que ele conseguisse, em dado momento, tornar as demais raças estéreis e automaticamente acabar com elas, porque se uma população não consegue se reproduzir, ela vai entrar em extinção, naturalmente. E a questão de conseguir ser mais efetivo na reprodução seria justamente para preencher esse espaço que ia ser deixado por outras populações e justamente pelos arianos. É algo que é levantado no livro Fornos de Hitler, né? De qualquer forma, é interessante nós pensarmos que essa ideia havia sim no Hitler, de colocar a Alemanha em supremacia e exterminar as outras raças. É algo muito presente no discurso dele. E o nazismo, ele carrega muito dessa bagagem, né? De pegar e restaurar os alemães, porque você tem que se colocar na posição deles. É claro, hoje, olhando pelos dados que nós temos, com tudo que nós vemos no dia de hoje, é lógico que nós não vamos apoiar um negócio desse. Mas quando você consegue apegar elementos da época e se colocar na cabeça das pessoas da época, não na do Hitler, na da população, na da massa, porque é fácil você manipular uma massa quando você tem ideias como essa. Você começa a entender o porquê que aconteceu esse movimento, né? Aconteceu o Holocausto, né? Por exemplo, que matou 6 milhões de judeus, infelizmente. Mas ele se construiu dessa forma, né? O Hitler basicamente pegou um culpado pela guerra, né? Ele falou, nós perdemos a guerra por causa dos judeus. Ele coloca esses judeus como os responsáveis. Ele começa a divulgar um ódio das pessoas contra os judeus e contra os comunistas também, inclusive associando os judeus ao comunismo, né? Era um dos discursos que ele tinha. E ele começa a ganhar território, né? E aí, só para entendermos também um pouco do começo da Segunda Guerra, como eu disse, o Hitler chega ao poder em 1933 e a guerra começa no dia 1º de setembro de 1945. O Hitler já estava anexando alguns territórios ali, entrando em um conflito, entrando em outro, mas em 1939, no dia 1º de setembro,
ele decide invadir a Polônia. E aí, a essa altura, ele já havia feito um pacto com a União Soviética de não agressão. Então ele já falava, União Soviética, não se envolva na guerra, fica no seu canto, eu fico no meu, e é isso. E o Stalin, à época, né, que era o representante da União Soviética, aceitou e eles firmaram esse acordo. Ele já havia formado a aliança do eixo, então ele já tinha colocado a Alemanha junto à Itália e ao Japão, eles tinham um pacto, se um entrasse em guerra, automaticamente o outro entraria também. E ele começa ali a anexar os territórios, chega na Polônia e automaticamente a Inglaterra e a França falam, Hitler, você passou do ponto, a gente vai entrar em guerra. Eles iniciam um conflito, inicia-se a Segunda Guerra Mundial, e aí vai começar a guerra ali tanto na Europa, depois o Hitler vai atacar ainda a União Soviética, vai quebrar o Pacto de Não Agressão em 1941, vai entrar em conflito, e ele vai ficar em conflito nas duas frentes, até que os Estados Unidos também vai se envolver na guerra. E lá na frente, em 1945, no dia 30 de abril, ele vai cometer suicídio porque ele percebe que a guerra acabou. A União Soviética já estava chegando no lugar onde ele estava com a sua família, né, com a sua esposa no caso, e os dois decidem cometer suicídio porque se eles fossem pegos, poderiam ser feitas muitas coisas a eles, né? Além das punições de torturas e coisas desse gênero, algum segredo e tudo mais, eles vão tentar desvendar. E existem muitos segredos da Alemanha nazistas que não foram desvendados, né? Porque, por exemplo, os próprios campos de concentração, conforme os aliados iam chegando, indo em direção, os aliados que eram compostos pela Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, tá? Conforme eles iam chegando na Alemanha, aliás, da onde estavam os campos de concentração, eles iam destruindo as provas do que eles haviam feito, e eles iam queimando todos os registros, porque eles registravam todas as entradas no campo de concentração, eles registravam tudo o que eram feito, eles registravam, por exemplo, os experimentos, quais foram os resultados, porque os experimentos não eram só esses que eu falei de quantidade de reprodução, existiam outros. Então eles queimaram tudo, eles colocaram fim às provas e tudo mais. Então havia essa preocupação do Hitler de não permitir que eles tivessem acesso ao que a Alemanha fez. Mas basicamente o nazismo foi isso. O nazismo foi o momento em que Hitler conseguiu chegar ao poder da Alemanha e conseguiu a partir de então levar a Alemanha a uma guerra para tentar buscar a supremacia no mundo. E a ideia dele era conquistar naquele momento, no primeiro momento, conquistar toda a Europa, né? Ele já havia conquistado boa parte. Aí ele começa a atacar a União Soviética e posteriormente começa a atacar também a Inglaterra, né? A Inglaterra, na verdade, só porque ela era o próximo país para conseguir conquistar aquela parte da Europa, né? Então, é basicamente isso, né? A guerra não acaba ainda nesse momento. A guerra vai acabar só em agosto, quando as bombas nucleares são jogadas em Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Aí a guerra vai acabar. Mas no primeiro momento, a Alemanha já tinha saído da guerra. Quando o Führer comete suicídio, automaticamente o nazismo, teoricamente, acaba. Isso não quer dizer que, por exemplo, a ideia do nazismo tenha sido automaticamente desconstruída da mente de todos os alemães. Não, não foi. Até porque nós estamos falando de um Hitler que, quando ele começa a estabelecer o nazismo na Alemanha, ele começa já na educação de base. Em 1933, 1934 ali, ele já estava começando a ensinar o eugenismo dentro das escolas. Então foi toda uma população que foi crescendo com essa ideia, né? Enfim, mas basicamente o que eu quero passar é isso. E aí isso, para complementar o livro, resta a ideia de que o nazismo foi um movimento de extrema direita que conseguiu conquistar boa parte da Europa, no final acabou sendo derrotado, mas que deixou sim um débito aí de 6 milhões de judeus, infelizmente mortos, que é o tema do livro, né? E enfim, muita destruição, né? Muitas outras pessoas morreram na guerra, né? Os judeus fazem parte dela, mas a guerra levou muitas vidas embora, infelizmente, né? Eu fiz esse vídeo para ver se eu consigo contribuir um pouco com o conteúdo que eu estou apresentando nos outros vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado. Na verdade, minha noiva pediu para eu fazer isso, porque ela não tinha tanto conhecimento sobre esse tema específico, ela pediu. E aí eu fiz. E eu espero que vocês tenham gostado.
mais uma vez peço que vocês deixem um feedback, se algo não ficou muito claro, qualquer coisa que seja, vocês me questionem aí que eu tento responder. E é isso, beleza, pessoal? Obrigado, eu agradeço pelo tempo que vocês dedicaram a mim.